Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício 54 é o seguinte: estude o sinal de cada uma das funções dr em R. Então, quer dizer que meu domínio é real e meu contradomínio também são os números reais, cujos gráficos estão representados a seguir, e forneça também as raízes se houver. Iniciando pelo item A. O item A temos uma função crescente e o exercício pede o sinal e as raízes se houver. Então, nesse caso aqui, primeiramente trabalhando o sinal da função, para determinar o sinal da função, se é positivo ou negativo, vamos observar o gráfico aqui em vermelho e o eixo x. Portanto, se essa linha vermelha que representa os pares ordenados referente à função estiver sobre o eixo x, eu terei a raiz da função, acima do eixo x os valores positivos e abaixo do eixo x os valores negativos. O que isso quer dizer? Que acima do eixo x eu vou ter valores de y positivos e abaixo do eixo x valores de y negativo. Então já podemos escrever o seguinte: y será maior que zero, ou seja, positivo, quando o valor de x for maior que menos 3. E vamos ter valores de y negativo, ou seja, y menor que zero, se x for menor que menos 3. Então, o que vai acontecer? Os pares ordenados, por exemplo, de qualquer ponto aqui, quando x é maior que menos 3, eu vou ter sempre y positivo. Certo? E qual que é a raiz da função? A raiz da função é quando o y é igual a zero. O y igual a zero, o ponto está sobre o eixo x. Então, o ponto que está sobre o eixo x é menos 3, x igual a menos 3. Então, esse par ordenado aqui é menos 3 em x e y 0. E quando é y é 0, é a raiz da função. Então, a raiz da função é menos 3. Agora, o item B, nós temos aqui uma parábola e vamos observar que o intervalo é entre 0 e 2, eu tenho os valores de y menor que zero, ou seja, porque o gráfico está passando, esse vermelho, passando abaixo do eixo x. Então, nesse intervalo eu vou ter sinal negativo da função e acima do eixo x positivo. Então, como que eu vou escrever esse formato aqui? Então, vamos y maior que zero será quando x for menor que zero ou x maior que 2, que são os intervalos que vou ter y positivo, y maior que zero. Eu vou ter y negativo, ou seja, y menor que zero, quando eu tiver valores de x entre 0 e 2. Então, se x está entre 0 e 2. 0 menor que x e x menor que 2. E quais são as raízes da função? Justamente quando o y é igual a zero. O y é igual a zero são esses dois pontos, 0 e 2. Então, as raízes são 0 e 2. Agora, o item C, da mesma forma, positivo acima do eixo x, negativo abaixo do eixo x. Então, eu vou ter y positivo quando x menor que menos 1 ou x maior que 1. Ok? Agora, quando é que eu vou ter y negativo? Y negativo nesse intervalo, entre menos 1 e 1. Eu vou ter essa condição se o x estiver entre menos 1 e 1. Portanto, menos 1 menor que x e x menor que 1. Esse é o intervalo. E quais são as raízes? O ponto que o gráfico cruza o eixo x. Né? Eu tenho esse ponto aqui, menos 1 e 1. Então, as raízes são menos 1 e 1. Agora, o item D, eu tenho aqui um gráfico, aqui eu tenho 3 raízes, já podemos observar. Então, ele tem sinal positivo nessas duas regiões, aqui será negativo, negativo e positivo. Então, eu tenho positivo. Então, aqui eu vou ter y maior que zero, ou seja, positivo, se menos 5 for menor que x e x for menor que menos 3, que é essa região que eu marquei aqui. Ou quando x for maior que 1. Eu vou ter y negativo quando x for menor que menos 5 ou quando x estiver no intervalo entre menos 3 e 1 positivo. Quais são as raízes da função? Eu já falei no início, menos 5, menos 3 e 1, porque são os pontos que a função cruza o eixo x, intersecta o eixo x.
No item E, eu tenho uma função que não cruza o eixo x, portanto, eu só tenho valores para y positivo. Meu y positivo será todo o conjunto dos números reais. Meu y positivo será todos os números reais. Eu não vou ter y negativo. Não existe, né? Não ocorre. E a raiz também não existe, porque o gráfico não cruza o eixo x. Raiz não existe. Agora, por último, o item F, eu tenho aqui y maior que zero, né, ou seja, a função positiva nesse intervalo, entre menos 3 e 15 sobre 2. Então, se menos 3 menor que x e x menor que 15 sobre 2. E eu vou ter y negativo quando x menor que menos 3 ou x maior que 15 sobre 2. E as raízes são justamente os pontos que o gráfico cruza o eixo x. Então, as raízes são menos 3 e 15 sobre 2. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.